Buenas pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um termo que muita gente usa, não sabe por que usa, e nós vamos descobrir que na verdade não é o mais correto falar esse termo, que é pré-história, certo? O termo pré-história, primeiro vamos dividir, né, esse conceito. Pré é o que vem antes, certo? Quando eu era mais jovem, faz muito tempo, falava que antes de entrar na escola, a gente estudava no prézinho, né? Que era pré-escola, ou seja, era antes da escola, né? É a educação infantil, que a gente chama hoje, ali do lado da nossa escola, ali na EMEI, né? Então aquilo era chamado de prézinho, é o pré, é o que vem antes, certo? O pré-conceito é o conceito que você tem antes de conhecer uma pessoa, né? É o pré-conceito. Gente, então, pré, antes. História. História é a ciência que estuda os seres humanos no tempo, quando e no espaço. Onde? Certo? Então, isso é história. Então, se a gente pensar pré-história, seria antes do estudo do ser humano. Mas não é. Dá para estudar alguma coisa antes do ser humano? Então, gente, vamos entender aqui. A pré-história, esse termo ele existe porque durante muitos anos foi considerado que história era somente aquilo que era escrito. Tanto é que o que marca o começo da história é a escrita, em 3500 a.C. Ainda não se sabe muito bem qual foi o primeiro povo que começou a escrever, né? Ou escrever assim, ou escrever assim, né? Alguns dizem que foram os mesopotâmios, que é um povo que nós vamos ver, né? Daqui logo logo. Outros dizem que foram os egípcios, outros que foram os chineses. Os chineses se sabe que foram os que inventaram o papel. E outros ainda dizem que foram os indianos, certo? Alguns povos escreviam em pedras ou em tábuas de argila, com palitinho assim, certo? Eu vou colocar aqui para vocês tudo isso. Então foi considerado que só esses povos tinham história. Tudo que foi feito antes era pré-história, certo? Bem, como que era então essa organização clássica, certo? Então era assim, era pré-história de 2 milhões de anos, não é? Desde o desenvolvimento lá dos hominídeos, certo? Hominídeos que se tornam homo, até 3.500 anos antes de Cristo. Todo esse período do Paleolítico, do Neolítico, do desenvolvimento da agricultura, da invenção da roda, domínio do fogo, construções, tudo isso foi chamado de pré-história, da arte rupestre, arte em cavernas, certo? Tudo isso foi chamado de pré-história. A história começava com a escrita, em 3500. Aí de 3500 até o ano 476 depois de Cristo, foi chamado de história antiga. O que aconteceu em 476 depois de Cristo? Foi a queda do Império Romano, tá? Que nós vamos estudar isso. Isso foi chamado de história antiga. É praticamente o que nós vamos estudar esse ano, tá? Egito Antigo, Grécia Antiga, África Antiga, Grécia Antiga, Roma Antiga, certo? O sexto ano a gente estuda bastante esse período. Quando isso começa a mudar? No ano de 1453, certo? De 476, quando acaba, né, a Idade Antiga, então 3.500 a 476, que é a queda do Império Romano, história antiga. 476 a 1453, Idade Média, certo?
O que acontece aqui em 1453? A queda do Império Romano do Oriente. Tá? A gente vai ver que o Império Romano ele faz uma divisão. Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. Cai o Império Romano do Oriente. Começa a ter as grandes navegações por conta desse momento histórico. Então aí acaba a Idade Média. E começa a Idade Moderna, 1453 até 1789. É conhecido como Idade Moderna. O que acontece em 1789? A Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela mudou os rumos da história, principalmente no que diz respeito à política, aos direitos do ser humano. Gente, e aí começa em 1789 a Idade Contemporânea, certo? E nós estaríamos aí, da Idade Contemporânea. Pessoal, vamos lá. Duas críticas. Primeiro, muita gente não gosta. Essa linha eu estou passando para vocês, que eu vou colocar aqui na tela. Certo? Por quê? Primeiro, porque ela só fala de acontecimentos na Europa. Então é o Império Romano, é a Revolução Francesa, certo? Então assim, é só acontecimentos europeus. E o resto do mundo? Não estava tendo história? Não estava tendo acontecimento? Quem criou, na verdade, essa linha, né, essa linha histórica, foram os franceses, certo? Sapequinha eles, né? Só que é esse termo que a gente usa até hoje. História contemporânea, história moderna, história antiga, história medieval. Então, mesmo a gente criticando, a gente precisa conhecer. E aí agora vem o mais problemático. Pré-história. Gente, pré-história não existe. Por quê? Se a história ela é todo o estudo sobre os seres humanos, tudo pode ser fonte histórica, não só escrita. Certo? Então, lembra que a gente estudou as fontes orais, as fontes materiais, as fontes visuais? Gente, uma pintura numa caverna é uma fonte histórica. Gente, achar um dente de um ser humano, de um Homo erectus, é uma fonte histórica. Eu posso contar a história dele por esse dente, saber como ele se alimentava, certo? Saber como que era a proporção do crânio, né? Como a gente já teve em outras aulas aí. Gente, a roda, artefatos, objetos, tudo pode ser fonte histórica, não só escrita. Então, gente, pré-história é um conceito que nós temos que saber que não existe. A partir do momento que existe produção, que existe ser humano, que existe lá a evolução do hominídeo para o Homo habilis, já é história. Professor, mas então por que você precisa explicar uma coisa que não existe? Porque esse termo pré-história ficou comum, o povo fala. Quando a gente fala do tempo do Paleolítico, dos homens das cavernas, que vivem em cavernas, dessa época, muita gente usa a palavra pré-história. Então nós precisamos conhecer, saber que essas pessoas usam esse termo, mas eles não estudaram história como a gente está estudando para saber que desde que existe ser humano, existe história. Então não existe uma pré-história. Beleza, gente? Deu para entender? Por que não existe pré-história? Porque não existe nada antes do ser humano. Existem moléculas, partículas. Desde que existe o ser humano, existe história. Não só a partir da escrita. Beleza? Gente, a lição vai ser facinho, tá? Dessa vez eu vou pedir para vocês colocarem aí no caderno essa linha do tempo que é importante a gente conhecer. Semana que vem a gente já começa a estudar os povos. A gente vai estudar os povos da África, o Império Kush e os egípcios. Certo? É isso, gente. Beijo, saudade.